Pode Tudo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. E por que Pode Tudo? Aqui a gente traz histórias de pessoas reais, como eu e você, que inspiram a todos com a sua trajetória. Hoje eu tô aqui com o Luiz Milanese, que é professor universitário e também tem uma longa carreira como treinador de vendas em uma multinacional suíça. Gente, pra vocês terem uma ideia, ele já capacitou vendedores em toda a América Latina. Esqueci de alguma coisa? Absolutamente. Faz justiça. Sou professor universitário no Centro Universitário do Senac e também na Business School de São Paulo, aqui na Vila Olímpia. Legal, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Para iniciar, você tem experiência, assim, trabalhando com vendedores de diferentes culturas, né? E eu queria saber de você quais são alguns dos métodos de venda mais eficazes que você acumulou ao longo de todos esses anos trabalhando com vendedores. Ok, boa pergunta. Bem, nós tivemos a oportunidade, falo nós porque eu sou uma empresa, né, Resultado Treinamentos, tivemos a oportunidade de treinar vendedores em toda a América Latina. E o que é muito interessante se constatar é que, independente da cultura, da nacionalidade, o modelo de vendas é sempre o mesmo. Nós optamos pelo modelo de vendas consultiva, que é o modelo de vendas onde você entende profundamente as necessidades do cliente. É quando o cliente está no foco da negociação, no foco desse relacionamento. Normalmente, os vendedores têm por hábito focar muito no produto que está vendendo e foca um pouco em entender exatamente o que o cliente necessita. Então, o modelo consultivo de vendas é o mais adequado, independente da cultura. Legal. E esse modelo, ele se mostra eficaz na prática? 100% eficaz. Exatamente, acho que esse é um dos diferenciais competitivos da minha empresa, porque nós não só aplicamos o método em sala de aula, teoricamente, mas como a gente acompanha também o vendedor depois em campo. Mas vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Claro, antes da gente chegar aí, eu queria saber, você acha que o perfil do vendedor de antigamente ou de hoje em dia mudou muito? Nossa, tenho certeza que sim. Quando você contratava um vendedor no passado, era muito importante que esse vendedor tivesse uma grande facilidade de comunicação. É lógico que esse é um skill que ainda é muito valorizado, porém, esse era praticamente o mais imperativo, né? Se fala muito bem, se é bom de papo, já seria o suficiente para você falar, nossa, esse tem perfil de vendedor, vou contratá-lo, né? Com o passar do tempo, a gente descobriu que esse mesmo vendedor, que às vezes é muito bom de papo, ele também é capaz de ser muito bom de papo e enrolar você em relação aos resultados, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas o vendedor, hoje, tem um perfil muito mais técnico. Hoje nós chamamos eles de executores disciplinados da venda. Né? Tá. Existe hoje até um perfil bem específico que os recrutadores de recursos humanos estão buscando. Por exemplo, vendedores com formação em exatas. Coisa que não se pensava. Ou pelo menos um teste de proficiência em matemática para saber se ele tem aquele foco que é necessário para executar todas as etapas da venda de forma cartesiana. Então mudou realmente o perfil. O vendedor de gelo para esquimó mudou para alguém que é capaz de entender exatamente qual é o processo e aplicá-lo para ter resultados excelentes. Legal. Você particularmente é de exatas? Não sou de exatas, eu sou de humanas, mas eu descobri que a execução disciplinada, ela independe da sua formação, mas sim de características, né, de habilidades que podem ser desenvolvidas, inclusive através do nosso treinamento. Legal. E quais são alguns exemplos práticos, agora eu quero na prática, de como esse acompanhamento que você faz realmente ali em campo com os vendedores faz diferença na conversão de vendas? Olha, não tem a menor dúvida. E eu acho que esse é o grande diferencial que a Resultado oferece. Por exemplo, hoje é muito comum você contratar um especialista em treinamento, ele ir até a sua empresa, convocar todos os vendedores para uma sala de aula e mostrar qual é o método. Então, ele explica, olha, você precisa conversar com o cliente, você precisa ter muito foco, etc. Ele conta toda aquela história, mostra muitos slides e depois vai embora, né? Parte no final da tarde e fica sob responsabilidade dos vendedores terem adquirido esse conhecimento e a responsabilidade de colocá-los em prática também sem nenhum acompanhamento. O que difere o método que a gente aplica é que o vendedor ele é instruído, ele é treinado em sala de aula, mas no dia seguinte, ou nos dias seguintes, nós saímos para campo, junto com o vendedor, fazemos as visitas no lugar do vendedor, mostramos a eficiência do método, mostramos que realmente ele funciona e, pelo exemplo, o vendedor aprende muito mais. Então, acho que esse é o diferencial competitivo. A gente comprova que o método funciona depois do momento que a gente aplica ele em sala de aula. A gente vai para campo com o vendedor.
Então, todo o treinamento que você faz, no dia depois, você tá lá com os vendedores ajudando? Exatamente essa é a nossa metodologia. Primeiro nós vamos à empresa, identificamos quais são os produtos, qual a característica do negócio deles, qual é o tipo do cliente, ministramos o treinamento teórico, realmente é necessário, a gente precisa explicar exatamente a oportunidade, as necessidades, o tipo de trabalho que ele vai ter que fazer na rua, Sim. e coloca isso de forma muito didática, mas o mais importante, no dia seguinte ou nos dias seguintes, é lógico que a gente vai criar uma agenda para isso, nós vamos sair com os vendedores em campo e vamos mostrar que realmente funciona. Então, a gente dá crédito, a gente consegue a aderência do vendedor quando a gente mostra que funciona. Legal. E qual é o impacto que você já presenciou em empresas que contrataram esse treinamento e investiram, né? Não é nem contratar, é um investimento. E em comparação àquelas que não fizeram esse investimento? Olha, as que não fizeram, infelizmente, não tive acesso porque não nos contrataram. Mas eu não presenciei, eu não conheci ainda nenhuma empresa que não tenha tido resultados assim imediatos, impactantes no seu faturamento depois de um treinamento. Principalmente de um treinamento de vendas como esse. É certo de que o vendedor será muito mais produtivo, vai conseguir fazer muito mais conversões se ele estiver treinado. A vida de um vendedor não é fácil. Né? Quando a gente fala de vendedor, você imagina toda vez que você vai a campo, você tem que criar uma nova narrativa, você tem que pensar, poxa, o que eu vou falar para esse cliente? Que história que eu vou inventar? Como que eu vou convencê-lo? É toda a responsabilidade minha. Se esse vendedor não conseguir transmitir, vai parecer que ele é um fracassado, ele vai se sentir muito derrotado. Isso, sem dúvida alguma, baixa a sua produtividade. Tá. Agora, se o vendedor tem uma roteirização, se o vendedor sabe exatamente o que vai falar, ele com certeza vai conseguir comunicar valor, ele vai conseguir entender profundamente as necessidades do cliente e, por consequência, vai conseguir refazer a venda. Né? É lógico que é um resultado matemático, né? Quanto mais visitas eu faço, mais vendas eu faço, mas eu consigo muito mais vendas quando uso uma metodologia adequada. E Luiz, essas vendas, elas só podem ser feitas em visitas ou pode ser feita por telefonema também? Boa pergunta. Nós acreditamos, nós temos, não nem acreditamos, certeza absoluta, de que o método se aplica para qualquer uma das situações. É lógico que eu tenho um óbvio ululante, que é a dinâmica do telefone. O telefone, ele requer muito mais agilidade, muito mais objetividade, porque esse cliente do outro lado, ele tem esse poder de decidir se atende ou não, ou se encerra a ligação rapidamente. Numa visita presencial, eu tenho um pouco mais de flexibilidade do meu interlocutor. Porém, os maiores desafios do telefone precedem esse relacionamento, essa relação comercial. Começa como eu supero as principais objeções quando, por exemplo, o cliente não quer atender, como eu chamo a atenção, como eu supero os blockers como a telefonista, a recepcionista, que normalmente, né, ela acaba impedindo que eu entre em contato com a pessoa de decisão. Sim. Então, o treinamento para o telefone requer um pouco mais de estrutura, né? E isso também é possível, mas tem toda a sinergia com o treinamento de vendas externas ou de venda presencial. Mas você faz esses dois treinamentos? Com toda certeza. Esses treinamentos se aplicam para as vendas diretas, né? Para as vendas com o cliente presencialmente, né? Face to face. Se aplica na venda por telefone, na venda por WhatsApp e também na venda das lojas, né? Existem treinamentos também para que a gente possa vender em pontos físicos, né? Em lojas, principalmente em lojas onde o material é mais técnico, onde o cliente tem um grau de exigência maior na hora de decidir pela compra. Certo. E você tocou num ponto que me chamou a atenção, que é chegar para uma venda com uma espécie de roteirização. Como funciona isso? Eu tenho que chegar sabendo tudo da minha empresa ou da empresa do cliente? Fantástico. Na realidade, a gente precisa descobrir tudo sobre a empresa do cliente. É óbvio que municiado com informações preliminares faz diferença, mas eu devo perguntar muito, né? Estudos comprovam que 80% do tempo ocupado pelo cliente falando demonstra que a visita foi muito bem feita. Ah, que legal! Então, quanto mais eu perguntar, quanto mais eu estimular o cliente a falar, mais significa que eu estou criando empatia, eu estou falando de um assunto que ele se sente confortável para conversar. Então, é muito importante ir preparado, sem dúvida alguma, mas principalmente estimular o cliente a falar. Tá, então numa visita de vendas não é para eu chegar falando da minha empresa ali e ficar o tempo todo assim. Absolutamente. Eu preciso primeiro seguir um roteiro, né? Esse roteiro, ele começa pela identificação do tamanho da oportunidade, com quem eu estou falando, quais são os concorrentes que estão atuando nesse cliente, o que ele valoriza, o que é importante para ele, para sim eu poder criar um pacote, uma proposta de valor que faça sentido para o cliente, baseado nas respostas que ele me deu quando ele foi indagado.
E Luiz, podem ter vários vendedores assistindo a gente agora e pensando, meu Deus, eu queria isso para minha empresa, queria que meu gestor contratasse essa empresa. E como que ele pode convencer seu chefe, seu gestor, dos benefícios de um treinamento? Primeira atitude, levante a mão. Né? Na próxima reunião de vendas que estiverem discutindo metas, levante a mão, fale. Concordo, meta não é para ser discutida, é para ser batida, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês nos apoiem com treinamento. Existem treinamentos muito eficientes para que a gente possa atingir as nossas metas. Certo. Então, fale para o gerente. Tenha o compromisso da minha energia, do meu empenho, da minha garra, mas eu preciso também do compromisso de vocês e que vocês vão investir para que esses números aconteçam. Por que não entrar em contato com a Resultado Treinamentos, por exemplo, e falar, vamos atingir essa meta juntos, né? A empresa colaborando, não deixando 100% da responsabilidade para o vendedor. Então, minha sugestão, levante a mão, fale, eu preciso de ajuda. Né? E a ajuda ela vai ser feita através de treinamentos teóricos, treinamentos práticos e principalmente tenha certeza que o engajamento nesse método vai ocorrer, porque eu garanto que vou sair com você na rua, vou visitar os seus clientes, vou fazer com que as vendas aconteçam e depois você simplesmente continua com a aplicação do método do jeito que a gente instruiu vocês. E se o gestor chegar para esse vendedor e falar assim, não era para você ter aprendido isso com o seu tempo de empresa, na faculdade, o que ele tem que falar? O mundo é dinâmico. As relações humanas mudaram também. Se você vê a história da evolução do modelo de vendas, você já vai entender que o comportamento humano, as necessidades, a tecnologia fez com que a gente precisasse se adaptar. Com a Revolução Industrial, quando a gente deixou de produzir só para a comunidade e começou a vender excedente para outras comunidades, para outras regiões, a gente precisou criar modelos que fizessem dar credibilidade àquele nosso produto, que convencesse o outro a comprar o nosso produto. E ao longo dos anos, a gente observou que essa relação foi aprimorada. Então, hoje, um vendedor, ele precisa ser reciclado para entender que as demandas são diferentes, o tempo que o outro tem é diferente, e ser extremamente objetivo e assertivo nessa relação faz diferença. Hoje a gente pode incorporar neurolinguística, a gente pode incorporar uma série de outros fatores que com certeza vão oferecer muito mais resultados. Um vendedor ter experiência em campo faz diferença, mas ter experiência em campo, estar extremamente antenado com o que está acontecendo agora, realmente vai fazer com que ele seja um vendedor de sucesso. E esse treinamento que você propõe, ele pode ser contínuo? Tipo, o Luiz vem hoje na minha empresa e volta daqui 2 anos, ou é para ser uma coisa única? Olha, o que acontece? Eu tenho a grata felicidade de nunca ter vendido somente um treinamento para uma empresa. Legal. Eu sempre vendo várias etapas desse treinamento e desse desenvolvimento. Ele começa no vendedor, mas passa pela gestão e até pela direção da empresa. Mas seria interessante, sempre que eu tiver uma substituição, sempre que eu tiver um novo vendedor, ou principalmente, depois desse treinamento aplicado, a gente desenvolver o gerente para que ele seja também um multiplicador dessas boas práticas faz sentido. Perfeito. E agora que a gente está falando mais dos vendedores, assim, como pessoas, não como empresa, queria saber de você qual o papel desse vendedor olhando para os seus próprios objetivos. Ou seja, além de buscar treinamentos externos, que outras ações ele pode tomar para crescer e melhorar suas habilidades de vendas? Olha, o treinamento de vendas, sem dúvida, é o imperativo, o mais importante, mas existem ações paralelas que o vendedor pode fazer para se organizar. Hoje existe tecnologia, né? A gente pode utilizar até recursos muito básicos, como o Outlook para montar uma boa agenda, a gente pode usar Google para fazer um tempo território que faça sentido, que seja mais inteligente, principalmente por causa do trânsito de São Paulo hoje, mas principalmente esse vendedor precisa entender que essa é uma profissão que tem uma carga técnica muito grande. A gente tratava antes vendas como uma opção para quem não tinha escolhido o que fazer, né? Tipo ADM. Exatamente, tipo ADM. Mas hoje a venda é um assunto acadêmico. Eu falo de vendas nas universidades, né? Então é muito importante lembrar que o vendedor precisa se atualizar. Existem literaturas interessantes para ele hoje, mas principalmente entender que é uma relação humana complexa, que precisa de roteirização, que precisa de cuidados, talvez faça todo sentido. E eu vou buscar essa especialização através de treinamentos, como que a gente ministra, mas através também de leituras. Mas
tomando cuidado que existem os charlatões de mercado, né? Sim. Existem aqueles profissionais que prometem, olha, se você quiser, basta você ter energia. Os gurus, né? Exatamente, e tal. Joga toda a responsabilidade para o profissional. Quando, na realidade, sim, grande parte do profissional, do seu empenho, da sua dedicação, mas é claro também do seu desenvolvimento acadêmico, do desenvolvimento em sala de aula e principalmente no desenvolvimento que ele busca através do seu principal parceiro, que é o seu empregador, né? Sim. Falar para ele, olha, eu preciso de treinamento, eu tenho sugestões de treinamento, então começar a ter principalmente esse ímpeto de oferecer, essa coragem de oferecer essa solução para a empresa, talvez seja o grande diferencial. Legal, quero voltar numa coisa que você falou aí do trânsito de São Paulo. Você só trabalha em São Paulo? Não, eu trabalho em todo o país e já trabalhei em vários países da América Latina. Mas, por exemplo, atualmente eu tenho clientes na Paraíba, em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, ou seja, eu viajo o tempo todo. Para falar a verdade, eu acho que eu trabalho até mais fora de São Paulo do que aqui na capital. Eu tenho muito mais clientes lá fora. Aqui em São Paulo, é óbvio que as companhias com que eu trabalho são grandes companhias, empresas multinacionais, mas lá fora existe uma demanda muito grande, né, em busca de treinamentos, e a gente descobriu que esse é o mercado que a gente quer continuar atuando, porque o Nordeste é um polo que está em pleno desenvolvimento. Recentemente eu tive, por exemplo, em Campina Grande, na Paraíba, eu fiquei surpreso, né, quantas indústrias, quantas empresas tão grandes que estavam sediadas naquele município. Então é um mercado que eu vejo com muito carinho e estou buscando atender assim com muita frequência. Legal, só para o pessoal que está assistindo entender, né? Se quiser contratar os serviços do Luiz, não é só quem é de São Paulo. Da Argentina ao México. Conte comigo. Que legal. Então tá, vamos supor que, como a gente já havia falado, o vendedor convenceu o seu gestor a contratar o treinamento. Como que essa empresa pode medir o retorno desse investimento? Eu acho que a métrica mais fácil de a gente controlar eu vou avaliar, por exemplo, inicialmente produtividade. Um vendedor, quando tem roteiro, quando ele sabe o que fala, com certeza ele vai se sentir muito mais estimulado a visitar clientes. Então, naturalmente, o número de visitas vai crescer. Ele vai sempre ter um discurso pronto, apropriado e eficaz cada vez que ele visitar um cliente. Então, já vai trazer muita animação para esse vendedor. Segundo, aumentando o número de visitas, é matemático que eu tenho um aumento imediato do número de vendas. Então, é uma conta muito fácil de fazer. Ministrei o treinamento, comparo o quanto eu vendia, o quanto eu visitava, com pós-treinamento, o quanto estou vendendo e quanto estou visitando. É uma conta muito fácil, muito rápida de fazer. E eu não preciso esperar longos espaços de tempo, longos períodos de tempo para fazer essa comparação. Eu posso comparar já no mês seguinte, posso comparar nos próximos 2 meses. Os resultados acontecem rapidamente. Tá. E você acha que os vendedores, além das metas estipuladas pela empresa, têm que ter suas metas pessoais também? Sim, concordo plenamente. O vendedor, ele precisa ir além do que a empresa está propondo. Com certeza, um vendedor que vende mais do que se é esperado, ou seja, entrega mais do que a empresa espera, é um vendedor que com certeza vai ser cada vez mais estimulado a ter novos desafios, cada vez vai ser mais estimulado através de remuneração, de bonificação. Então, eu não entregaria só o que está combinado. Eu com certeza entregaria muito mais, e essa expectativa com o treinamento, para que assim eu possa ser reconhecido não só como um bom profissional, mas principalmente reconhecido financeiramente, que é o grande objetivo do vendedor, né? Sim. O vendedor é alguém que gosta de ganhar dinheiro. Sim, trabalhar com comissão, né? Com comissão, com bonificação. E deixa eu te perguntar, um vendedor pode ser tímido? Sim. Sim? Sim. Olha que coisa interessante. Nós tínhamos, mais uma vez, a imagem de que um vendedor era um profissional extremamente extrovertido, bom de papo, bom de conversa. Hoje, um vendedor munido, né, municiado com um bom roteiro, né? Ele com certeza, mesmo sendo tímido, ele vai conseguir interagir. É lógico que não pode ser uma timidez crônica, algo que o impeça de se relacionar, né, com outra pessoa, mas a roteirização quebra esse paradigma de que um vendedor tem que ser um cara extremamente extrovertido. Hoje é muito comum as empresas estarem contratando, como eu falei, profissionais de exatas como engenheiros, tecnólogos, etc., porque o mais importante é a execução disciplinada da venda. Normalmente, às vezes, alguém mais tímido, né, é até muito mais cartesiano na hora de seguir o passo a passo desse processo de interação com o cliente. Perfeito. Então, assim, se você pudesse escolher um dos fatores que fazem o seu treinamento ser de tanto sucesso, você diria que um deles é a roteirização? Sem dúvida alguma. A vida do vendedor é muito difícil sem roteirização. Mais uma vez, é
um sofrimento muito grande acordar todo dia de manhã e pensar o que eu falaria para os meus clientes? O que eu vou precisar fazer para convencer um cliente? Agora não. Agora eu sei exatamente o que eu preciso fazer. É óbvio que você pode colocar o seu toque pessoal, você pode agregar, né, outros treinamentos que você recebeu, você pode agregar uma série de outras informações da sua experiência profissional, mas seguir o roteiro, com certeza, vai demonstrar para o seu cliente que você é profissional, que você está interessado em atender uma necessidade específica dele, que você quer conhecer profundamente o negócio dele. Você conquista um respeito muito maior por parte do cliente quando você segue um roteiro. E esse livro que você trouxe aqui? Você foi um dos primeiros convidados a trazer um elemento para a mesa. Eu fiquei muito feliz para ficar menos vazia. É importante para você esse livro? Esse livro demonstra, né, dá credibilidade ao trabalho que a gente está oferecendo para as empresas e para os vendedores. O trabalho de roteirização, de treinamento, ele tem um viés científico, ele tem um viés psicológico, ele tem um viés neurolinguístico muito profundo. Esse livro, por exemplo, posso até mostrar aqui para a câmera, né? É um livro que fala sobre a estrutura de vendas, é um livro editado alguns anos atrás, mas que faz muito sentido, pois ele dá uma guia de como as pessoas vendem pelo mundo. Quando eu falei para você que diferentes culturas usam o mesmo método, né? Consultivo, aprendi. Exatamente, a venda consultiva. Lembrar que isso não é uma intuição, não é uma coisa que eu constatei, achei que funcionaria, que deveria ser multiplicado. É uma técnica que é aplicada em milhares e milhares de empresas pelo mundo inteiro, empresas muito grandes, e isso traz esse embasamento de que a gente pode aplicar e com certeza vai funcionar porque foi testada e replicada milhões e milhões de vezes pelo mundo todo. E falando em livro, você tem vontade de passar esse conhecimento todo para frente, escrever um livro? Olha, já pensei nisso. Seria muito interessante a gente conseguir registrar toda essa experiência que a gente adquiriu mais de 30 anos trabalhando com vendedores. Porém, né, sou docente em 2 universidades, faço treinamentos no Brasil inteiro, então não teria tempo hábil para isso nesse momento de vida. Mas, como eu falei também anteriormente, existe uma dinâmica, né, no relacionamento humano, existe uma dinâmica nas vendas, né, que fazem com que a gente precise se atualizar sempre. Então, quem sabe, perpetuar esses conhecimentos num livro, talvez ele precise de revisões periódicas e ele precisa ser fomentado com novas técnicas, novos modelos, porque essa relação humana também evolui. É muito interessante porque quando eu faço um treinamento, né, esse treinamento não é igual ao que eu fiz anteriormente. É lógico que a sua essência, a sua espinha dorsal se mantém, mas eu agrego também experiências de grandes empresas com quem eu convivo, né? Então, por exemplo, eu trago muitas experiências de empresas europeias, eu tenho muitas empresas europeias que eu dou treinamento aqui no Brasil, né? E que trazem técnicas que vêm lá de fora e que eu talvez não tinha pensado nisso, né? E agrego também ao meu treinamento. Então, perpetuar através de um livro talvez precisasse de revisões e novas edições periódicas. Isso ia tomar ainda mais meu tempo nesse momento. E meu foco é desenvolver vendedores, porque as empresas hoje, com o final da pandemia, elas estão precisando conseguir resultados mais rápidos, precisam algumas se reerguer, outras manter a mesma dinâmica, né? Como é o caso, por exemplo, da construção civil, que foi beneficiada, entre aspas, né? Com a pandemia, né? Ela cresceu bastante. Então, esse mercado está muito sedento, né? Desse tipo de atualização e principalmente nesse tipo de ação que resulte em faturamento crescendo o mais rapidamente possível. Então, em suma, se você for fazer um livro, melhor fazer e-book, né? Exatamente. É mais fácil de editar. Talvez faça sentido, é mais fácil de editar, com toda certeza. Perfeito. Deixa uma dica aqui, eu quero que você deixe para 2 públicos diferentes, para os vendedores e para as empresas, por favor. Bem, vamos lá. Vendedores, falem com os seus gestores. Divida com eles também a responsabilidade pelo atingimento das metas. Hoje os vendedores simplesmente acatam os números, e sem dúvida, né, a gente já tem essa cultura de que vendas tem que executar, não tem que discutir, mas compartilhe com eles essa responsabilidade. Fale, eu quero atingir essas metas, é importante que eu atinja essas metas, porém eu preciso do seu apoio, eu preciso de treinamento. Então, levante a mão, né, demonstre coragem. Talvez a empresa espere isso de você, né, que você também ofereça soluções para que esses números sejam atingidos. Agora você deixa uma dica para as empresas e também já fala como que elas podem te encontrar, em qual canal. Perfeito, vamos lá. Para as empresas, vocês querem aumentar o faturamento. Eu acho que não existe nenhum investimento tão barato e com retorno tão garantido como o investimento no treinamento de vendedores. Quando você treina vendedores, imediatamente você aumenta o seu faturamento. Então, é muito simples, muito fácil.
Eu não sei porque as empresas não pensam nisso, porque é uma ação... É uma matemática básica. Né? É uma ação muito simples, muito eficiente, muito eficaz. Agora, é óbvio que busque profissionais que realmente possam comprovar que o método funciona. O diferencial da Resultado Treinamentos é justamente esse. Nós avaliamos o negócio do cliente, entendemos o negócio do cliente, ministramos o treinamento teórico, que sim, faz todo sentido, e depois nós saímos em campo com seus vendedores. A gente consegue a aderência do vendedor, a gente consegue esse compromisso do vendedor, porque a gente mostra que o método realmente funciona. Então, a gente simplesmente não vai embora depois do treinamento. Nós estamos ali, de braços dados, com o seu vendedor, para mostrar que ele pode sim ser um vendedor de sucesso. Então, esse acho que é o nosso grande diferencial. E como entrar em contato? Bem, www.resultadotreinamentos, resultado no singular, treinamentos no plural.com.br, ou nos procure também nas redes sociais. E o seu LinkedIn, qual seria? É Luiz Eduardo Milanese. Luiz com Z e Milanese com ZI. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Nossa, foi um grande prazer. Nos convide novamente. Com certeza. Foi nossa honra te ter aqui. Eu sou Isabela Pascucci, esse daqui é o Pode Tudo. Se você quiser participar, você também pode. Aqui estão todos os nossos contatos para você mandar uma mensagem e vir ser entrevistado também por mim ou pela Karen, tá bom? Muito obrigada por assistirem mais esse episódio e até a próxima. Tchau, tchau!